Galera, nossa aula sobre expansão islâmica, né, que precede, né, a aula sobre feudalismo, que a gente vai fazer depois, da origem do feudalismo, ela vai dar um panorama geral, como é que o Islã expande após Maomé. A morte de Maomé leva, né, a uma expansão do mundo islâmico, a uma fragmentação do mundo islâmico em grandes califados, grandes reinos islâmicos pelo mundo, e como é que essa expansão influenciou na vida da Europa ocidental, aliás, até acelerando o processo feudal, e como é que ela aconteceu e como é que ela acabou tomando o mundo, né, na Idade Média e continuando essa expansão na Idade Moderna e na Idade Contemporânea aí. Então vamos lá, é uma aulinha da frente 1, né, sobre expansão islâmica. Essa aula traz para nós uma ideia muito clara, né, que os muçulmanos, a partir da ideia da conversão, a partir da ideia da expansão da religião, que eles quiseram fazer através das mãos de Maomé, e depois após a morte do profeta, eles vão tentar levar essa expansão para o mundo através de uma guerra santa. Galera, eu queria lembrar o seguinte: o preceito de guerra santa é uma luta contra aquele que não aceita, aquele que renega, aquele que ataca o Islã, né? Necessariamente, eu não posso falar que guerra santa, né, não posso misturar a ideia de guerra santa com a ideia de terror, com a ideia de terrorismo. Isso não existe, né? O preceito da jihad, que eu falei na aula passada, foi o último termo da aula passada, né? Jihad, lutar pela sua fé, lutar pela sua religião, lutar pelo seu Deus, Alá. Então, o primeiro conceito, a ideia da guerra santa, expandir através de uma luta contra os que eram contra o Islã, os que combateram o Islã, os que não aceitaram o Islã. Segunda coisa, o butim. Presta muita atenção nesse termo, butim. O saque, né? Fazer uma expansão saqueando territórios, fazer uma expansão tomando bens materiais, né? E, de certa maneira, conseguir, através de uma luta santa, através de uma guerra e através dos saques, dos butins, né? Ocupar territórios e adquirir o quê? A materialidade, os bens materiais para o mundo islâmico ali, né? Então, viver em nome de Deus e lutar em nome de Deus fazia parte da lógica islâmica, e também morrer lutando em nome de Deus, em nome da sua fé, também fazia parte da lógica islâmica ali. Bom, por que expandir? Voltemos na aula anterior. Tem que lembrar que o Islã, ele nasce na região da Península Arábica. As terras não são boas, o clima não é bom, há uma necessidade do quê? De produção de alimentos, produção para assistir, para dar subsistência ao mundo islâmico ali. Então, a busca por terras melhores, saindo da Península Arábica, o crescimento da população, que é muito grande. Nós devemos lembrar uma coisa importante. No Islã, é permitida a poligamia. Então, um homem realiza até 3 casamentos dentro de uma normalidade islâmica ali e gera um certo número de filhos. Normalmente, uma família islâmica, de um marido, 3 esposas, 10, 12, 15 filhos. Então, existe uma explosão demográfica muito grande, um crescimento demográfico muito grande e uma necessidade de suprir essa sociedade, suprir esse crescimento demográfico. De certa maneira, a busca por terras, melhores terras para plantio, para agricultura, pecuária, e de certa maneira o crescimento demográfico levaram os islâmicos ao quê? A buscar a expansão. Lógico que, encontrando o mundo persa decadente, encontrando o mundo bizantino decadente, acaba expandindo em direção ao Irã e acaba expandindo em direção ao que seria a Turquia hoje, né? Região do Império Bizantino ali. Mais do que isso, chegam até a área que pertencia ao Império Romano, né? E acabam tomando o norte da África, tomando parte da Península Ibérica, parte da Península Itálica, no momento em que os bárbaros viviam naquele mundo fragmentado, né? A fragmentação do mundo bárbaro levou os muçulmanos a tomarem parte daquela região também. Então, a gente tem uma série de fatores que levam à expansão. Primeiro, como expandir? Guerra Santa, butim, saques, ataques, né? Por que expandir? Buscar terras, buscar melhor condição de vida para uma população que cresceu muito,
encontrar impérios que estavam em decadência, tomar esses impérios aí, e o mais importante, né, encontrar um mundo bárbaro fragmentado e que não tinha força, união para combater a invasão muçulmana em algumas regiões dele ali. Então, o Islã acaba na Idade Média crescendo, expandindo demais, né, tomando algumas regiões ali. Alguém me chamou? Eu, Pode falar. Esse império também só não cresceu mais por causa dos francos, né? Que teve o Carlos Martel, né? Que também Isso, perdeu a passagem exatamente. dele. É uma grande expansão e a única barragem, o único momento que ele é parado, né, a gente chegou até a ver na aula, é quando aquele mordomo de paço, né, dos merovingios ali, do Reino Franco, o Martel, ele martela a invasão muçulmana na Batalha de Poitiers. Se aquilo não tivesse ocorrido, nós poderíamos pensar, poderíamos analisar que o Islã teria tomado a Europa quase como um todo, né? E se o Islã tivesse tomado a Europa quase como um todo, haveria quase que o desaparecimento da religião cristã. Ela seria toda convertida ao islamismo com uma tomada da Europa. Então, é bem lembrado por você, quando a gente pensa, né, em que os muçulmanos tomaram várias regiões, mas não conseguiram ocupar o que seria hoje a França, a Alemanha, o norte da Itália, que era na época o reino dos francos, né, o futuro Império Carolíngio, né? Então, Martel foi o salvador, foi o cara que impediu, por isso a importância dele ali, né? Bem lembrado, bem colocado aí agora. Bom, a morte de Maomé, né? Vamos colocar assim, o desaparecimento de Maomé, a elevação de Maomé aos céus, né? Depende muito da visão que nós temos, né? Para nós, a morte, para os muçulmanos, a elevação junto a Alá, né? Leva, naquele primeiro momento, né? Que mantenha-se o caráter de expansão, mantém-se o caráter de força do mundo muçulmano. Isso vai acontecer com dois califas, com dois reis muçulmanos. Lembrar que califa é um rei, califado é um reino, né? O califado de Abu Bakr e o califado de Omar. Esses dois primeiros califas aí, né, souberam manter uma sucessão de Maomé, souberam manter a herança do profeta, souberam manter a lógica da religião, a coesão da religião muçulmana, né? E graças a eles, o Islã continuou no processo de crescente. Então, a gente tem que colocar, né? Maomé morre, Abu Bakr, Omar tomam o poder. O califado muçulmano é muito forte, o califado muçulmano mantém a tradição, mantém a estrutura. E com isso, mantém uma coesão, né? E mesmo que hajam separações, mesmo que hajam quebras dentro desse mundo, né, durante a expansão, a lógica islâmica é mantida. O Alcorão é seguido, né? A Suna, as tradições muçulmanas são seguidas, né? Então, de alguma maneira, você percebe que é importantíssimo os dois primeiros califados para o quê? Para a manutenção do ideal islâmico, do ideal muçulmano ali. Durante o período, né, desses califados, do início dos califados ali, nós vemos que os primeiros califas, que eram da mesma origem de Maomé, de uma população mais humilde, mais pobre, não daquela aristocracia muçulmana, aristocracia árabe que existia, né? Esses hashimitas aí, eles acabam levando a extensão do Império Muçulmano para o Oriente, tomando regiões como a Síria, Palestina, Pérsia, o norte da África, o Egito, né? E, de certa maneira, o Império Árabe, né, ele acaba expandindo, crescendo. É importante olhar, eu gosto muito de falar isso, que eu acho que é legal vocês pensarem, né? A expansão muçulmana em direção à Síria, né, em direção, por exemplo, à Pérsia, ao Irã, à Palestina, ao Egito, né, tornam essas regiões, até hoje, focos de luta, né, por poder. Um exemplo da Síria, se você pegar o Estado Islâmico, né, o famoso Estado Islâmico, o ISIS, né, eles se colocam o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. E qual era o grande sonho desse Estado Islâmico, né? Era criar no século 20, 21, na verdade agora, um novo califado muçulmano, um novo governo teocrático naquela região, né? E foi combatido lá, né, pelo Assad na Síria, foi combatido pelas tropas americanas na Síria, foi combatido até pelos rebeldes sírios ali, né? Mas essa ideia de Estado Islâmico querendo renascer a ideia de um califado, na verdade a inspiração vem dos antigos califados que aparecem após Maomé,
naquela região do Oriente Médio ali, né? A primeira dinastia, a primeira grande dinastia, né, de califas, vamos colocar assim, de reis muçulmanos, é a dinastia dos Omíadas, né? Essa dinastia, né, transfere a capital do governo muçulmano para a Síria, para Damasco. Olha a importância da região, né, naquela época e até hoje, né? E o governo omíada, ele é marcado por muitas quebras, muitas divergências religiosas. Ou seja, em determinado momento haviam fragmentações dentro do quê? Desse mundo islâmico, né? A própria religião, ela foi adaptada. A própria religião, ela acabou sendo fragmentada durante o quê? Essa dinastia omíada. Agora, por quê? Porque o islamismo chega às regiões que eu citei, né, do Oriente Médio ali, ele acaba recebendo influências de cada região. Então, a hora que eu invado a Pérsia, aquele mundo persa influencia o islamismo ali. A hora que eu invado a Síria, aquele mundo sírio influencia o islamismo ali. Isso leva a uma certa quebra da unidade, né? E nós não vemos mais aquele mundo muçulmano como Maomé deixou. Um mundo unificado, centralizado, num único governo teocrático. O que vai acontecer é o surgimento de vários governos, vários califados, vamos colocar assim, né? E cada um adaptado à realidade de onde foi invadido, onde foi ocupada a região ali. Então, a gente percebe que durante a expansão também existem divergências entre a mentalidade, o culto e a manutenção, né, da religião muçulmana ali. Esses islâmicos acabam indo para o Oriente e vindo para o Ocidente também, tomam o norte da África, que até hoje é muçulmano. Se eu pegar do Egito, de uma ponta até o Marrocos, na entrada do Mediterrâneo, você tem ali populações de origem muçulmana. Esses muçulmanos que passam a viver naquela região são chamados pelos cristãos de mouros. Então, o termo mouro vem dessa ideia que o cristão identifica o muçulmano que ocupou o norte da África, que ocupou a Península Ibérica, que ocupou a Espanha em determinado momento ali. E como foi bem lembrado agora há pouco, eu fiquei muito feliz da lembrança, né? Só não ocuparam a Europa como um todo graças ao Carlos Martel. Aquele mordomo de pasto, aquele administrador, né, do mundo franco, né, acabou na Batalha de Poitiers impedindo, né, que os muçulmanos tomassem aquela região ali, né? Uma coisa que é interessante, aonde que está o Islã a partir do século VIII? O Islã está no Oriente Médio, o Islã está na Pérsia, o Islã está entrando no Império Bizantino, o Islã está em todo o norte da África, está na Espanha, está no sul da Itália. Então, olha a dimensão da expansão, se a gente caracterizar que em um século da expansão de Maomé, a morte dele e a expansão do mundo islâmico, em um século ele conseguiu tomar, né, praticamente toda a região que circunda a bacia do mar Mediterrâneo ali, né? Então é muito grande. Acabaram, de certa maneira, tomando o Ocidente, parte do Ocidente, e acabaram, de certa maneira, tomando parte do Oriente. Você pode ver que aqui a penetração muçulmana chega até a Índia, né? E chega até o Oceano Índico. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, poxa, então os muçulmanos, eles não só expandiram, como eles ocuparam e transformaram países em califados muçulmanos. Sim. Um exemplo da aula de História da Arte, quando você fala, por exemplo, do Taj Mahal na Índia, que é uma obra muçulmana, uma obra de cultura islâmica. Está aqui, ó, referência, invadiram a Índia, ocuparam a Índia. Né? A hora que você fala da Espanha, da região de Granada, na Espanha, que mantém até hoje uma estrutura muçulmana muito forte, deixada ali, graças à ocupação feita pelos mouros, né? Os muçulmanos que ocuparam o norte da África e atravessaram para a Península Ibérica. E nós temos uma grande expansão ocidental e oriental feita por eles ali. Uma segunda dinastia aparece a partir do século VIII, né, e vai até o século XIII, a dinastia dos Abássidas, né, ataca esse mundo omíada, né, o único que se salva, o único membro que se salva dessa família omíada, vai para a Espanha e permanece lá fundando, né, o Emirado, o reino de Córdoba, que está na região de Granada, como nós comentamos aí. E os Abássidas, ao contrário de manterem uma expansão ocidental, tiram a capital agora do mundo muçulmano e levam para Bagdá, no Iraque.
Então, olha a importância. São duas grandes capitais muçulmanas, depois de Meca. Síria, a cidade de Damasco, na Síria. E, num segundo momento, Bagdá, dentro do Iraque. E aí, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando você fala em Estado Islâmico, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Ou seja, estão reconstruindo aquela ideia de um mundo muçulmano que ocupou tanto a Síria, que ocupou também o Iraque em determinado período ali, certo? Bom, nesse momento, a gente precisa pensar numa coisa. O governo que é estabelecido tanto pelos omíadas no Ocidente, quanto pelos abássidas, e mais forte pelos abássidas, é um governo teocrático. É um governo baseado no quê? Aquela ideia de que se governa em nome de Deus, se governa com a força de Deus. Pouco da influência muçulmana, muito da influência da proximidade persa na região. É aquilo que eu falei. O Islã acaba perdendo algumas características e se adaptando às regiões onde ele vai invadindo, onde ele vai tomando ali. Bom, cria-se, dentro dessa nova estrutura no Iraque, uma figura que é o vizir, que é uma espécie de administrador real, né, que cuida da administração do califado, que cuida da administração do reino islâmico ali, né? De certa maneira, né, a gente percebe que todos que foram islamizados, todos que foram levados à cultura, à religião islâmica na região, passam a ter o mesmo direito da população árabe que ocupou a região. Então, um persa, um iraquiano, né, um sírio, por exemplo, eles têm a mesma preponderância, o mesmo poder, o mesmo direito daquele árabe que levou o Islã até ali e que ocupou a região ali. Galera, essa homogeneidade de poder, onde se torna o poder igual para todo mundo, os direitos iguais para todo mundo, isso facilita demais a expansão islâmica. Por quê? Porque se eles chegassem tomando poder, ocupando o poder e não dando direitos, seriam guerra atrás de guerra. A hora que eles chegam fazendo, né, lógico, a jihad, a guerra santa, ocupando, mas dando direitos iguais, eles conseguem manter uma pacificação no território. Eles conseguem manter uma hegemonia, um domínio político sobre o território que eles estão ocupando ali. Isso facilita demais a expansão também. Então, ou pela guerra ou pela passividade, nós vamos ver esse crescimento, essa expansão muçulmana aí. Bom, nós vamos perceber que o auge do Império Muçulmano acontece no século 8 e 9, né? Nós temos ali um califa chamado Harun al-Rashid. Esse Harun al-Rashid, ele vai acabar, de certa maneira, crescendo, né, o mundo islâmico, tanto no aspecto político quanto no aspecto comercial, né? Transformou Bagdá no maior centro comercial da época, né? Lembra que na época de Maomé era Meca, e na expansão muçulmana nós transferimos o poder agora para Bagdá. E esse domínio em Bagdá, esse domínio no Iraque, ele dura até o século XIII. Por quê? Porque há um enfraquecimento com o passar do tempo do domínio sobre a região e há uma invasão que vem do leste europeu, que vem da região russa, né, do alto ali do mundo europeu, leste europeu, divisa com a Ásia, que é uma invasão dos mongóis, do povo da Mongólia. Quando esse povo mongol, no século XIII, invade o Iraque, o governo abássida ele acaba e aquele grande momento de expansão muçulmana ele é retraído. Não é que ele desaparece, ele sofre uma retração, né? Então, nós observamos que no mundo ocidental, onde os muçulmanos se consolidaram, norte da África, Península Ibérica, existe uma dominação muçulmana ainda muito forte ali. No mundo oriental, dominação dura até o século XIII, principalmente na região do Iraque, né? E ali, com o passar do tempo, o enfraquecimento do poder islâmico acaba, de certa maneira, havendo uma invasão mongol e os mongóis acabam destruindo a dominação naquela região ali. Vamos pensar na expansão. Quando esses muçulmanos vieram em direção ao Ocidente, tomaram o Ocidente, eles criaram uma situação muito complicada para a Europa Ocidental. Então vamos pensar numa coisa rápida. Tomaram o mar Mediterrâneo, ocuparam o mar Mediterrâneo, controlaram o comércio do Mediterrâneo, fizeram o butim, o saque, fizeram a Guerra Santa, né, a Jihad, e tomaram aquela região.
Essa tomada da região fez com que os europeus não conseguissem comercializar. Cada vez mais, aqueles cristãos europeus, aqueles bárbaros, foram se retraindo, foram entrando para dentro do território europeu, para longe do mar, já que era impossível utilizar o mar que estava na mão de quem? Do Islã. Isso fortaleceu, isso ampliou a ideia de um mundo rural, de um mundo não comercial, de um mundo que não terá acesso ao Mediterrâneo. Galera, ele vai colaborar para a formação do feudalismo. Para aquele mundo feudal, rural, de cavaleiros, longe do mar, fechado na área central da Europa, sem acesso ao comércio, sem o uso da moeda, né? Então, aquele mundo bárbaro ocidental, ele poderia ter crescido, poderia ter expandido, ele é barrado pela expansão islâmica, ele é barrado pela dominação islâmica no mar Mediterrâneo. Então, como diria, né, um escritor, historiador árabe, né, o Ibn Khaldun, né, não conseguem os cristãos fazer flutuar sequer uma tábua sem o consentimento dos islâmicos. Ou seja, nenhum cristão, nenhum europeu conseguirá colocar um barco no Mediterrâneo sem que haja uma permissão muçulmana. Então, a gente percebe que a expansão muçulmana é responsável pelo quê? Pelo fortalecimento, pela aceleração do processo feudal, do processo de ruralização, do processo da Idade Média, né, como uma Idade Média que ficou mal conhecida, mal interpretada como Idade das Trevas, né? Esse termo Idade das Trevas que foi dado à Idade Média, a gente vai quebrar isso na próxima aula nossa, vamos tentar quebrar essa ideia aí. Mas, de certa maneira, enquanto os muçulmanos cresceram, expandiram e comercialmente dominaram o Mediterrâneo, os europeus se retraíram, foram viver na área rural e estabeleceram um mundo feudal, que a gente vai discutir nas próximas aulas aí. Bom, vou olhar aqui a expansão muçulmana, acho que é melhor mapa para a gente poder entender ela ali. Essa expansão em direção ao Ocidente, conquistando a Península Ibérica, conquistando o norte da África, conquistando Itália, é uma expansão feita pelos Omíadas, né? Os Omíadas vieram, ocuparam, expandiram toda essa região ocidental, margeando o mar Mediterrâneo aqui. Depois do ataque abássida, da destruição do mundo omíada e a nova dinastia abássida tomando conta do mundo muçulmano, houve uma expansão, em direção ao Oriente, uma expansão que chegou à Pérsia, ao Irã, chegou ao Iraque e chegou até a Índia, né? Essa do Oriente, ela foi travada, como eu falei agora há pouco, por um ataque mongol. E essa do Ocidente se manteve e só não foi maior, só não tomou a Europa, graças ao Carlos Martel, né, aquele mordomo do Império Franco, que martelou, por isso martel, martelou a invasão muçulmana naquela região, impediu a invasão muçulmana ali. Bom, o Islã, né, no decorrer, no andamento de seu desenvolvimento, ele acabou se dividindo em duas grandes seitas ou duas grandes divisões, né, os sunitas e os xiitas, né? E aí uma definição do que é um sunita e do que é um xiita. A primeira coisa, o sunita ele segue a Sunna. Ele segue as tradições de Maomé, as tradições da família de Maomé. Ele é hoje, né, aproximadamente aí 80, 85% da população mundial, né, de muçulmanos. O xiita é um cara que é mais ortodoxo, é um cara que não aceita interpretações do Alcorão, que não aceita mudanças na visão do Alcorão. Para a gente poder entender uma visão mais muçulmana e menos nossa, menos ocidental, eu preciso pensar numa coisa. Para um sunita, qualquer seguidor do Islã, qualquer bom muçulmano, qualquer pessoa que siga a tradição, pode ser um califa, pode ser um líder muçulmano. Então, exemplo, os sunitas aceitaram o governo de Abu Bakr, né? O Abu Bakr, que nós vamos ver aqui, ele é o sogro do Maomé, não era parente consanguíneo dele, mas por seguir a tradição, ser um bom muçulmano, ele poderia ser um califa. Para os xiitas, para ser califa, tem que carregar o sangue do profeta Maomé. Tem que ser descendente direto de Maomé. Então, esses xiitas defendem, né, em determinado momento,
que o sobrinho genro de Maomé, ele sim seria o legítimo sucessor do mundo muçulmano. Traduzindo, nós temos nos sunitas uma visão de que qualquer muçulmano, bom muçulmano, pode ter um cargo, pode ter um poder no mundo muçulmano e pode governar o mundo muçulmano. E para um xiita, há uma radicalização dizendo, não, somente aqueles que têm o sangue de Maomé e que seguem a tradição sem alterá-la de maneira nenhuma. A gente começou a falar muito disso, de mundo xiita, né, de divisão do mundo islâmico, a partir dos anos 70, entrando nos anos 80, quando lá no Irã houve uma revolução fundamentalista, né, revolução iraniana, um Shah, um líder, né, do Estado iraniano, que era o Shah Reza Pahlavi, ele foi derrubado pela revolução iraniana e colocou-se no poder um governo teocrático, comandado pelo Ayatollah Khomeini. Vocês vão estudar isso em geografia em algum momento, aí, a Revolução do Irã. Essa Revolução Iraniana, em 79, ela gera uma crise mundial. Por quê? Porque é o momento que o Irã, um grande produtor de petróleo, cria um governo teocrático, cria um governo xiita, estabelece uma cisão, uma separação onde não se aceita de maneira nenhuma qualquer influência ocidental no mundo iraniano, é um rompimento total, e esse povo xiita, né, passa a aplicar a lei muçulmana, a Sharia, de maneira forte, sem adaptar, sem análises novas, sem interpretações novas, ou seja, do jeito que foi feita na origem do islamismo. Então, nós podemos falar que o xiita é muito mais fundamentalista na sua religião do que o próprio sunita, né? Então, essa divisãozinha de sunitas e xiitas até hoje permanece no mundo. A população sunita, que é a maioria, não aceita o xiismo, né? E se a gente analisar onde está a população xiita no mundo hoje, quase toda ela está no Iraque. O Iraque é o maior país xiita do mundo, né? Agora, o interessante disso, apesar de serem fundamentalistas, né? E a gente poder falar, olha, o xiismo, então, são os mais radicais, os mais básicos no seguir a religião, sem mudança, sem alteração, a gente percebe que nos grupos que nós vemos no mundo hoje, ditos grupos terroristas, né, a grande maioria deles não é xiita. O próprio Estado Islâmico é um Estado sunita, né? A própria Al-Qaeda, né, do famoso Osama Bin Laden, né, era sunita. O xiismo, na verdade, é uma forma de aplicação do Islã mais fundamentalista, mais na origem, sem interpretações. E o sunismo tem as interpretações, tem a aceitação do líder islâmico, mesmo que ele não seja um descendente direto do profeta Maomé ali, né? E essa divisão acaba encerrando essa lógica de discutir como é que esse mundo muçulmano, como é que o mundo muçulmano expandiu, como é que ele funciona até hoje ali, né? Bom, nós temos ainda alguns minutos aí para que a gente possa tirar algumas dúvidas e esclarecer alguma coisinha a mais sobre o Islã.